Saúde é movimento. Então, quando a gente se movimenta, né, que seja da nossa condição, da nossa capacidade, todo movimento gera saúde. É importante. A palavra repouso, ela é bonita, só que o mais importante para nós, como fisioterapeuta, é saúde é movimento. Então, aqui na fisioterapia a gente começa então no período da manhã, que é um horário muito importante para a gente despertar os músculos, despertar a consciência corporal desses idosos. Então, de manhã a gente acorda com uma certa rigidez, né? A gente chama de rigidez matinal. Então, aqui a gente se preocupa em colocar esses idosos ativos desde a primeira hora do dia, né? Aqui o café da manhã é por volta de 8 horas da manhã e as atividades já começam logo após o café da manhã, com banho de sol, caminhada, exercícios físicos, aeróbicos, exercício de fortalecimento, alongamento e também a consciência corporal, porque a gente precisa entender, usar o nosso corpo a nosso favor. É muito importante os idosos usarem a energia deles a favor deles mesmos. E não só gastar energia por gastar, mas gastar de uma forma consciente. E a fisioterapia está aqui para orientar a equipe, né, que trabalha aqui no Aquarela e também os próprios idosos. Agora, quando você fala, né, trabalho de consciência corporal, como é que é isso? Isso é muito interessante, né? A consciência corporal é o seguinte. Claro que a gente sabe que durante, né, o passar dos anos a gente vai desgastando o nosso corpo. Então é importante entender que se meu punho dói, se meu ombro dói, o que eu posso fazer para amenizar essa dor e não sobrecarregar mais? Não é deixar de fazer as coisas, é fazer as coisas de uma forma diferente, é adequar. E para isso a pessoa precisa conhecer o seu corpo, conhecer suas limitações, entender que as limitações são uma dor, pode ser uma amplitude de movimento, pode ser uma força, mas não pode ser impeditivo para realizar as funções. E todo mundo faz, né? Mesmo os idosos cadeirantes. Isso. Nós temos os idosos mais ativos, né? Que caminham por conta própria. Aí a gente também tem os idosos que são acamados ou que usam cadeira de rodas. Todo idoso pode ter consciência. Quem não tem tanta a condição de entender o exercício ou praticar a atividade, a gente faz de uma forma induzida. A gente toca no local adequado, a gente estimula indiretamente para que ele entenda que se meu braço dói, eu posiciono de uma forma que alivia. Então ele acaba entendendo o processo. Não precisa ter consciência plena do que você está fazendo. Você pode orientar através de outros estímulos. A gente tem aqui os estímulos proprioceptivos, é quando você toca no lugar correto. Tem os estímulos verbal, quando você fala e a pessoa entende que a comunicação é efetiva. E você também tem a questão visual. Então a gente pode usar esses três inputs. O visual, o proprioceptivo e o verbal. Então se eu tenho facilidade com o verbal, eu vou usar o input verbal. Se o idoso tem facilidade no visual, eu vou utilizar os mecanismos visuais. E se ele não tiver o visual e nem o auditivo, eu posso estar usando o proprioceptivo, que é o toque. Ou seja, é um cuidado individual que você tem de conhecer cada um. Exatamente, é importante demais, né? A gente não só faz aquela avaliação inicial que todo profissional, né, da área de saúde realiza, né? Mas a gente também acompanha, e como aqui é um residencial, a gente acompanha não só na hora da fisioterapia, a gente acompanha as atividades em geral. Então eu posso estar ali, um dia o idoso está sentindo super bem, eu fazer atividade, e vai ter um dia que ele não está bem. E aí eu faço o quê? Eu programo para outro dia. A gente sempre tem que preservar que a atividade física tem que ser feita toda semana. Claro que tem um dia que ele vai estar melhor, a gente vai estimular mais. Um dia que não está tão bem, a gente pode programar outro dia. Então a gente não tem horários fixos, a gente não tem essa agenda fechada, como aconteceria numa clínica, por exemplo. Ou seja, fica dependendo da necessidade Exato. Da pessoa idosa. Perfeitamente, na necessidade e se ele está apto naquele dia ou não, porque a gente sabe que nós temos dias que a gente acorda bem e dias que a gente não está tão bem para a atividade física. Isso com qualquer idade, né? Perfeitamente. E o resultado, hein? É gratificante? Então, né, eu acho que todo fisioterapeuta, né, se realiza quando a gente vê que algo que você orientou, algo que você ajudou ao movimento, a qualidade de vida, todos os ganhos, o mínimo que seja, na verdade a gente nem fala que existe um mínimo, né?
Existe o importante, que é o quê? É dar aquilo que ele precisa. Então, toda vez que eles conseguem realizar uma atividade e agradecem a gente pela atividade que conseguiu, a gente fica, né, muito feliz. Esse que é o reconhecimento. O reconhecimento é do residente, é do idoso. É isso que a gente busca. É o reconhecimento da pessoa que está sendo cuidada pela gente. Quantos anos você tem? Então, eu tenho 42 anos. Você tem 42 anos. Como é que você se imagina aos 80? Então, com 80 anos, eu imagino uma vida que eu estou tentando promover com nossos idosos aqui, que é uma vida mais ativa, que eu consiga realizar as atividades, não só físicas, como também cognitivas, autonomia, né? Qualidade de vida, a gente pensa muito nisso. E ter o direito de escolha também, né? Eu quero me ver com 80 anos tendo o direito de escolher.